E aí, anciões? Como vocês já sabem, os Vingadores já tiveram muitos dias ruins por aí. Guerra civil, que o diga. Mas você já sabia qual foi o pior, definitivamente, dia dos Vingadores? Fica com a gente que você vai descobrir como a implosão pode fazer muito mais estrago do que uma ameaça externa. Agora, com vocês, eles apresentam o Cronos Marvel, o novo quadro do Nerd Ancião, onde você vai ter uma experiência de narração diferenciada e especial de uma HQ. Na última que nós trouxemos foi Thor Ragnarok, onde os deuses tiveram seu fim, seu crepúsculo. E dessa vez teremos isso novamente. Entretanto, será o crepúsculo. O crepúsculo não do vampirinho que brilha, mas sim dos Vingadores. Hoje lhes apresento Vingadores, a Queda. E antes da gente começar com essa experiência diferenciada, já vai aí embaixo do vídeo, já dá um like, comenta, compartilha, ativa o sininho, porque essa experiência vai ser tão diferenciada que você vai querer fazer isso para estar recebendo os próximos vídeos que a gente vai estar trazendo aqui no Nerd Ancião sobre o Cronos Marvel. Veio o dia, um dia como nenhum outro, quando os heróis dos heróis, os heróis mais fortes da Terra, se encontraram unidos contra uma ameaça comum. Nesse dia, os Vingadores nasceram para lutar contra inimigos que herói nenhum poderia sozinho. Nesse dia, como o sol nasceu para iluminar o mundo contra as trevas da noite, os Vingadores nasceram como o brilho de esperança contra a escuridão que habita em cada um de nós. Em um belo dia ensolarado, alguns Vingadores se encontraram reunidos em sua mansão. Eles estavam tendo uma conversa até que chegou um momento onde eles foram interrompidos pelo alerta vermelho sobre uma invasão. Para a surpresa de todos, era o Vingador falecido Valete de Copas. O Homem-Formiga vai na frente para conversar com o mesmo, o agradecendo por se sacrificar por sua filha. Mas tudo que o Valete responde é "sinto muito", assim se explodindo e destruindo grande parte da mansão. As chamas e a destruição atingem os heróis. A fumaça se espalha pelo ambiente, deixando a dúvida sobre a sobrevivência de Scott Lang. Enquanto os Vingadores se recuperam, tudo o que eles encontram são ossos soterrados. Enquanto isso, Tony Stark estava falando em uma reunião pela paz mundial com representantes de países de todo o mundo. Durante o discurso, Tony percebe a presença de um elemento, um representante de Latvéria. Ele começa a zombar e ofender o representante pelos atos dos latverianos, enquanto o mesmo começava a suar estranho. Tony começa a perder o controle e ameaça eliminar o representante. Tal atitude surpreende Hank e T'Challa, que estavam tentando pará-lo. Todos no local ficam agitados, mas o Homem de Ferro acaba recuando. Nem mesmo Tony compreende o que havia feito naquele local. O dono das indústrias Stark tem sérios problemas com álcool, mas para ele, aquele momento era como se ele estivesse totalmente bêbado, mesmo não tendo tomado um gole de álcool há muito tempo. Eles recebem um alerta na mansão dos Vingadores, mas então Tony acaba caindo de joelhos aos pés de Wanda. Na mansão, a SHIELD já estava no local. Eis que nesse momento, Capitão América recebe a dura notícia de Jarvis que Scott Lang, o Homem-Formiga, faleceu. Infelizmente, a explosão ceifou sua vida. Mesmo que ele fosse um Vingador, um dos heróis mais poderosos da Terra, Scott morreu sem ter a chance de revidar. Sem tempo para o luto, uma nave se aproxima em alta velocidade do local. O capitão se esforça para tentar enxergar quem estava pilotando a nave. Então, ela se choca com a mansão. Das chamas emerge Visão dizendo: Vingadores, trago-lhes notícias neste nosso trágico momento. Lamento informá-los de que não controlo mais os organismos que formam minha estrutura corpórea, e então vocês perderam o controle sobre tudo o que nós, como grupo, valorizamos, ou que como indivíduos consideremos importantes. Nosso tempo acabou. Não posso explicar, em termos que qualquer um de vocês compreenda, o como e o porquê disto ter nos acontecido.
visto que apenas agora começo a compreender onde foi que nós, como equipe, fracassamos e por que estamos prestes a ser punidos. Saibam que, embora pareça traição da minha parte, não sou eu quem lança esta praga sobre vocês. Saibam que sinto uma arrasadora vergonha pelo que agora devo. Durante sua fala, o corpo de Visão começa a derreter e seu rosto assume uma forma nunca antes vista, liberando esferas prateadas na direção dos Vingadores. Delas emergem cópias de seu criador. Então, os Vingadores começam a confrontar seus inimigos em uma batalha onde eles sequer tiveram tempo de ter um novo luto. Enquanto eles superam seus inimigos, os sentimentos da Mulher Hulk ficam cada vez mais evidentes. Lágrimas caem de seu rosto por seu companheiro caído, e sua fúria ferve em seu interior. Com o fim do combate, a Mulher Hulk pega o corpo do Visão, se perguntando o motivo de Scott ter morrido. O Capitão a ordena que ela solte o Visão. Em um ato de fúria, ela parte o Visão ao meio, liberando um grito descontrolado, assim como seus sentimentos. A Vespa tenta acalmá-la, mas é atacada também, assim iniciando uma luta entre os Vingadores. O Capitão a ameaça, dizendo que vai derrubá-la, mesmo sendo uma Vingadora. Assim, a mesma parte em direção dele, e demonstra a diferença que existe entre um super soldado e uma Hulk. Com um grito de raiva, ela desfere um soco no escudo do Capitão, liberando uma onda de som ensurdecedora no ambiente. Em um momento de desespero, um dos soldados implora por uma unidade caça-Hulk, pois Steve Rogers agora estava no chão, prestes a ser esmagado por um caminhão pela sua oponente. A última coisa que o Capitão vê é o brilho dos faróis vindo em seu rosto. Os Vingadores, que eram o brilho de esperança, estão caindo um a um. Tony vê o que havia acabado de fazer na reunião internacional, enquanto vai até a mansão dos Vingadores. Em uma conversa com o chefe de gabinete, o mesmo pede para que Tony renunciasse ao seu cargo no governo e que ele não pode mais ver o presidente. Na mansão, a Mulher Hulk se mantinha descontrolada. O Capitão se defende com seu escudo, assim evitando ser esmagado, enquanto os outros Vingadores não conseguiam fazer nada contra ela, até que o Homem de Ferro vem rasgando o céu e nocauteia a Mulher Hulk. Logo em seguida, vemos que o Capitão América, Vespa e Capitã Britânia haviam sido derrotados, mas que todos seriam levados ao hospital rapidamente. O Capitão acorda no hospital ao lado do Falcão e pergunta como os outros estavam. Agora que o perigo passou, pelo menos por enquanto, vamos à contagem dos estragos. A mansão dos Vingadores está completamente destruída. Em sequência, temos que o Homem de Ferro perdeu seu cargo de secretário de defesa dos Estados Unidos. Com essas duas coisas, nós também temos que contar, claro, os danos psicológicos e morais que os Vingadores sofreram nesse momento. Então, infelizmente, vemos os restos do corpo do Visão que estão encaixotados e voltando para as indústrias Stark. Mulher Hulk, que foi presa e está sob custódia da SHIELD, Vespa e Capitã Britânia, que estão em estado crítico, com o agravante de que a Vespa não retornou ao seu tamanho normal, assim dificultando o trabalho dos médicos. Por fim, Scott Lang, que foi morto covardemente sem chance de lutar. Um Vingador que teve que ser enterrado com um caixão fechado. O Jaqueta Amarela estava o tempo todo do lado de Janet, lamentando suas feridas e seus erros da vida. Fora do hospital, os Vingadores, que ainda estavam de pé, conversavam sobre o seu dia e que eles ligaram seu alerta máximo, pois estavam sob um ataque desconhecido. Nesse momento, o Jaqueta Amarela chega e conta a todos o que Tony havia feito durante a reunião, afirmando que ele estava bêbado. Tony nega que estava bêbado, por mais que o Capitão e o Falcão acreditem nele, o Gavião Arqueiro não acreditou. Assim, Stark sai agradecendo, entre aspas, apoio que eles o deram nesse momento, pois ele os financiou para ser agradecido com dúvidas e questionamentos. Eles recebem a notícia de que algo estava
estava acontecendo na mansão. Ao chegar no local, o sol estava se pondo, criando uma atmosfera pintada com o vermelho carmesim e a tristeza junto da raiva daqueles que têm o dever de vingar o mundo de todo mal. Como a luz se torna mais forte na escuridão, a recepção de uma multidão de ex-vingadores na frente do antigo monumento da esperança faz com que aquele local seja mais uma vez o coração da bondade. Agora estamos diante de rostos amigáveis e queridos. Entre eles vemos o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Namor, Pantera Negra, Demolidor e muitos outros. Eles dizem que já foram todos Vingadores um dia e que responderam ao chamado, pois aquele era o pior dia dos Vingadores. Mas infelizmente não era o momento para alegria, pois aquele era o local da queda de 2 Vingadores. Nick Fury já literalmente manda geral picar a mula, pois aquilo era uma cena de crime e eles estavam modificando a cena, portanto eles estavam cometendo um crime. O Capitão América concorda com Fury, logo em seguida eles recebem a notícia de que as Nações Unidas romperam as relações com os Vingadores devido às palavras de Stark durante a reunião e sua preocupação com as instituições heróicas. Mais tarde, essa preocupação será levada ao extremo e dividir os heróis em uma verdadeira guerra civil. Voltando ao presente, tal notícia deixa o Gavião Arqueiro frustrado. O Vingador se sentiu renegado por aqueles que ele jurou proteger com sua vida. Mesmo após tanto sofrimento e sangue derramado, justo no crepúsculo de seus aliados, eles se viram abandonados pelo mundo. Nesse momento, ele se sentiu descartado no primeiro sinal de vulnerabilidade. Eis que então, uma grande nave corta os céus, trazendo consigo as chamas da guerra junto de um exército Kree. As naves começam a atacar a cidade, liberando uma chuva de lasers sobre todos. Por mais que fossem um exército de naves, a SHIELD quase não conseguiu os perceber após o início do combate. Diante da armada Kree, diante de centenas de inimigos preparados para o combate, o Gavião Arqueiro diz que precisa de mais flechas. Todos observam com espanto enquanto sua cidade, sua casa, o local do último suspiro daqueles que caíram antes deles, se transforma em um campo de batalha. Em resposta ao avanço Kree, os Vingadores fazem sua ofensiva. Aqueles que voavam entraram em combate nos céus, enquanto aqueles que não tinham tal capacidade se concentraram em sobreviver e atacar do solo. Com isso, um dia de luto se transformou em um dia de derramamento de sangue, sem tempo para se despedir daqueles que já partiram. Os Vingadores trocaram tiros com seus inimigos, naves rasgaram os céus e explodiram na terra, iluminando a noite com as cores do caos. Hércules derruba uma das naves, a partindo em 2. Com a ajuda de Homem-Aranha e Capitão América, eles conseguem impedir que o soldado fugisse. Steve pergunta para ele sobre seus motivos. Ele então responde dizendo que os Vingadores são uma vergonha para o povo Kree e que eles tinham o objetivo de apagá-los dos livros de história de sua espécie. O soldado afirma que o dia da queda dos Vingadores havia sido previsto pela Inteligência Suprema e que eles estavam ali para garantir que o sol se fosse para cada um daqueles que se chamassem de Vingadores. Ele também diz que os Vingadores traíram o povo dele. Então, uma legião Kree é teleportada para o solo e vão de encontro com os Vingadores. Os soldados corriam em direção dos heróis mais poderosos da Terra com fúria em seu olhar e sede de sangue em seus gatilhos, determinados para trazer o fim de qualquer um que se chama de Vingador. Ocorre então um confronto frontal entre eles, um embate de forças, onde ambos os lados saem sofrendo com as luzes da guerra. Fury diz que aquilo não estava certo, pois a espécie deles tem tecnologia o suficiente para destruir Nova York, mas eles ainda assim escolheram fazer um ataque por terra. Eles escolheram desafiar tantos heróis olhando em seus olhos. Olhos esses que transmitiam frustração e rancor vindos do Gavião Arqueiro que estava carregando inúmeras flechas, enquanto deixava um rastro de morte por onde passava. Para o Gavião, os invasores deveriam ser todos eliminados naquele momento. Tudo que eles mereciam era uma enxurrada de flechas que transmitiam sua dor e frustração. Ele luta com bravura e coragem, mesmo com tantos inimigos ao seu redor. Diante dos olhos do Capitão América, o Gavião leva um tiro em suas costas e suas flechas entram em combustão. Mesmo sem poderes,
mesmo limitado à força humana, mesmo um laser tendo-o atingido e sendo consumido pelas chamas, ele permaneceu de pé. Steve e o seu amigo ferido trocam olhares. O Gavião sabia o que precisava ser feito. Ele se recusa a cair de qualquer jeito. Então ele diz: preciso de ajuda aqui, desse jeito não. O capitão então grita por seu amigo, que agarra um Kree e usa sua mochila jato para voar até a maior nave enquanto gritava. Desse jeito. Foi assim que esse Vingador escolheu. Desse jeito que ele determinou sua partida. Desse jeito, o Gavião Arqueiro explodiu, levando consigo a maior nave do campo de batalha, enfiando uma flecha no coração das chances de vitória dos Kree com seu último suspiro. Com a queda de mais um Vingador que teve sua vida tomada, o Capitão América, que só pôde observar sem fazer nada, gritou para honrar seu companheiro caído. Avante, Vingadores! Abrindo caminho pelos Kree, pois como covardes seus inimigos fogem, deixando um gosto amargo na boca dos Vingadores sobreviventes, que gritam enquanto perseguiam as naves que já estavam fora de seu alcance. Enquanto isso, Capitão recolheu a última coisa que seu amigo havia deixado para trás no campo de batalha: seu arco. Mais um Vingador caiu sem que seus companheiros soubessem o porquê. Sem aviso prévio, sem justificativas, deixando apenas dúvidas e saudades para trás, assim como o Homem-Formiga, Visão, Valete e agora o Gavião Arqueiro. É como dizem anciões: o sol se põe para todos, não importa se você é um Vingador ou não. Então o Mago Supremo surge, dizendo que a essa altura eles já deveriam compreender a natureza desses ataques que estão abusando da magia. Vemos um pouco do passado, onde os Vingadores estão aproveitando uma piscina, enquanto a Vespa conversa com a Wanda sobre ela estar com medo de estar grávida, sendo que o Gavião Arqueiro seria o pai. Ela diz que uma criança não deveria nascer em um ambiente como aquele e, por fim, ela diz ao Wanda que os heróis não devem ter filhos e ela ainda teve dois. Isso faz com que o Wanda comece a se lembrar de dois tesouros inestimáveis há muito tempo perdidos. Então, vemos novamente o lar dos Vingadores em chamas. Os Vingadores, ansiando pela resposta, perguntam ao Mago Supremo quem havia orquestrado tamanho mal contra eles. Então ele os responde: os eventos deste dia, a devastação, o pandemônio. Devo perguntar-lhes: há alguém com quem os Vingadores tenham lidado que possua tal nível de poder místico? Alguém que pudesse orquestrar este nível de caos? Nesse momento, o Capitão América, símbolo de liderança e força dos humanos, entende tudo. Para falar a verdade, em seu coração, ele já havia entendido assim que viu o Mago Supremo em sua frente. Tal compreensão fez com que até mesmo o maior dos homens deixasse uma lágrima de tristeza cair. Então, todos compreendem a causa daquele caos. A pessoa por trás de tudo era Wanda. Wanda Maximoff. Você me assustou um pouco agora. Sente-se. Não conversamos há muito tempo. Agatha, Por que as pessoas pensam que eu tive 2 filhos? Sente-se, Wanda. Sente-se e vamos conversar. Diga logo onde estão meus filhos! Nesse momento, os Vingadores começam a discutir sobre a capacidade de Wanda de realmente se voltar contra eles. Eles conversam sobre como ocorreu a história dos filhos da Wanda. A Feiticeira Escarlate havia conjurado seus filhos com seus poderes, assim eles não eram de fato reais. Ela enganou a si mesma para realizar o parto das crianças. E quando Agatha descobriu o que eles realmente eram, fragmentos da alma de Mephisto, ela os desconjurou. Assim, ao ouvir isso, o Mago Supremo os indagou o motivo deles não terem o informado sobre isso, pois o mesmo havia feito parto das crianças. Com o entendimento de que tudo aquilo foi causado pela magia, os Vingadores pedem que o Doutor Estranho desfizesse tudo o que havia acontecido. Então, o mesmo diz: Perdoem-me se não fui claro. A magia não é uma ilusão. Isto
Hoje não foi um truque mágico. Esses eventos ocorreram. Seus amigos estão mortos. Ele explica que tentou treiná-la, mas seus compromissos, família e colegas sempre a distraíram, pois ela recebeu seus poderes por meio da mutação e não por treino. Assim, tendo poderes que não sabe usar e nem compreende as consequências, e que o nível em que ela está o fazia duvidar da capacidade dela de orquestrar tamanho desastre. Porém, os Vingadores o informam que ela havia conseguido um catalisador que ela chamou de magia do caos. Os Vingadores voltam a discutir e até o nome do Loki e Thor são citados. Detalhe, F no chat, anciões. Quem viu o último vídeo sabe. E quem não viu, dá uma clicada no card. Será aqui em cima? Ou aqui em cima? Um dos dois lá. E quem não viu, dá uma clicada no card que vai estar ou aqui e dá uma checada lá que você vai compreender o que aconteceu com essas duas figuras. Até que o Homem de Ferro chega dizendo que o Wanda estava na ONU com ele, e que eles não poderiam fazer aquelas acusações somente com teorias. Strange explica que, inclusive, Wanda poderia nem saber o que estava fazendo. Strange afirma que a magia do caos não existe. Logo em seguida, ele começa a explicar a história de Wanda dizendo: Por favor, esqueçam que estamos falando de sua amiga. Ouçam com atenção a história de uma mutante órfã com um passado sórdido e violento, com poderes que não conquistou e tampouco controla. Poderes que nunca pode compreender. Percebem o delicado estado mental de uma mulher, uma pessoa que tem controle sobre a realidade. Isso significa que a realidade a controla. Ela pode mudar tudo. Mas sempre que faz isso, sempre que cede a seus desejos, não importa quão nobres, uma parte dela se esvai. Ela perde a si mesma, sua razão. Ainda assim, luta em silêncio a cada dia para manter-se sob controle. Seguir inteira. Para uma pessoa de mente e corpo forte, para uma pessoa de espírito puro, o fardo de se adaptar a tais poderes seria extenuante. Mas esta é uma mulher para quem, pela natureza de criação e profissão escolhida, cada dia é estressante, caótico, após uma vida inteira de amores perdidos, violência e drama. O que ela faz? Diz a si mesma: eu mereço a felicidade. Se eu lhes contasse uma história assim, vocês diriam que parece ser uma pessoa que perdeu o controle de si num profundo nível psicológico. Diriam que parece alguém perturbado. Agora, o que descrevi não parece a história de Wanda Maximoff. Mesmo após essas palavras, alguns Vingadores ainda estavam em conflito. Sendo assim, Tony pede para que o Mago Supremo indicasse onde Wanda estava. Com isso, o mesmo diz: Mas eu lhes aviso, se isso for verdade, não há como vocês estarem preparados para o que vamos ver quando a encontrarmos. Wanda estava em um jantar em família com aqueles que ela mais amava, até que o Capitão América aparece e começa a tentar trazer Wanda à realidade novamente, explicando que nada daquilo era real. A loucura e confusão na cabeça de Wanda era tanta que ela estava apenas conseguindo manifestar a cor vermelha dentro da realidade que ela criou. A cor que estava guiando a Feiticeira Escarlate é nada mais nada menos que a cor do amor, mas não qualquer tipo de amor, o amor materno. Durante a conversa com Steve, Wanda manifesta o Caveira Vermelha e soldados da Hydra nas costas do Capitão, o que confirma a contestação do Doutor Estranho. Wanda diz que ninguém vai separá-la de seus filhos. Assim, os soldados começam a atirar e afastar Steve, que cai fora da casa onde estava. Do lado de fora, o sol já havia se posto, uma noite fria com a lua iluminando Wanda sozinha, enquanto a mesma estava diante de todos os Vingadores. Wanda estava pronta para a batalha, como não somente uma feiticeira, mas também como uma mãe. E, ao ser atacada, ela conjurou os heróis e vilões para protegê-la, trazendo membros dos X-Men como Wolverine, outros Homens-Aranha, Ultron e até mesmo o Hulk. Os heróis agora tinham que confrontar conjurações de seus amigos e inimigos em uma batalha intensa e perigosa que poderia facilmente ameaçar o planeta. Durante o conflito,
Wanda derrama lágrimas, seu coração e sua mente estavam nitidamente sofrendo. O Mago Supremo chega para confrontá-la, dizendo: Você vai parar esta insanidade agora. Está ferindo seus amigos e a si mesma. Isso termina agora. Essa foi a chance de Wanda para acabar com tudo aquilo. Então ela responde: Não. Strange, com a determinação de proteger o mundo dos poderes de Wanda, liberou um feixe mágico. Wanda, determinada a proteger aqueles que ela criou e que mais amava, também liberou seu poder. Uma disputa entre o Mago Supremo e a Feiticeira Escarlate se inicia. Uma disputa que determinaria o destino não só daqueles que estavam envolvidos, mas sim de tudo. Durante o combate, os poderes de Wanda se elevam ao patamar que ela invoca até mesmo Dormammu para confrontar o Mago Supremo. Por um instante, Stephen Strange se vê encurralado diante da feiticeira. Nesse momento, ela libera um sorriso. A vitória estava próxima. Entretanto, o Mago Supremo demonstrou o porquê ele tem esse cargo. Imediatamente, o sorriso de Wanda desaparece quando ela vê que atrás de Strange um olho surgiu. Um poder imenso foi liberado no campo de batalha. O olho de Agamotto foi utilizado. Você vai deter essa loucura. Não tem o direito de abusar da magia. Então, Stephen Strange rapidamente finalizou a batalha contra Wanda, a derrotando completamente. Ela cai nos braços de Steve Rogers. Dentro da casa, Fury acha o corpo de Agatha já em decomposição avançada. Os Vingadores estavam decidindo o que fazer com Wanda. Então que, magnificamente, do céu emerge Magneto demonstrando toda a sua imponência. Ele veio em busca de sua filha. Antes de levá-la, ele diz: Xavier tinha razão. Eu falhei com você. Assim, ele leva sua filha desacordada embora. Com a partida de Wanda, a memória de como ela e seu irmão encontraram os Vingadores vem à tona. O dia em que dois mutantes com medo e receio enviaram uma carta para os Vingadores e foram aceitos, recebendo a chance de provarem que são mais do que terroristas, mas sim que poderiam vingar o mal causado no mundo e ser o sol que iluminava as pessoas. As chamas da mansão dos Vingadores com o amanhecer apagam, mas o nascer do sol não traz esperança ou glória. Agora que a Feiticeira Escarlate foi parada, tudo que a luz do sol traz é o peso do luto daqueles que caíram diante do caos de uma mãe. Os Vingadores se reúnem nas ruínas de uma mansão e lamentam suas perdas. A Mulher Hulk também participa, mas em sua forma humana, pois achou que seria de mau tom aparecer transformada depois do seu último feito. Então, o ambiente começa a ficar pesado e sombrio. Tony chama a atenção de todos para si e começa a dizer que as ações de Wanda o prejudicaram muito, o fazendo perder bilhões. Com isso, ele já não era mais capaz de financiar os Vingadores e a mansão na qual estavam seria transformada em um memorial. Nesse momento, o ódio por Wanda começa a se manifestar. Warbird diz que ela odeia a Wanda por tudo o que ela fez, pois todos ali poderiam ter surtado devido ao estresse de suas vidas, mas todos resistiram. A Mulher Hulk diz que Wanda teria perdoado todos caso algum deles tivesse perdido o controle. Quando ela nega, surge Pietro dizendo que Wanda teria perdoado todos sim, e que ela os amava. Pietro diz que não participou da batalha, pois estava longe de férias. Ao ser perguntado onde estava Wanda, ele diz que ela estava com Xavier, pois o mesmo iria tentar restaurar sua mente com seus poderes. Então ele diz: Xavier vai tentar transformá-la no que já foi, curar sua mente. Mas mesmo que consiga, quando minha irmã se der conta do que fez aqui, acho que será impossível curá-la. Ela nunca mais será a mulher que foi. Não depois de tudo isto. Ninguém poderia se recuperar disto. Vim pedir desculpas. Vim aqui para... Assim, Pietro vai embora antes de completar a frase. Com a partida de Pietro, os Vingadores se perguntam quais eram os planos de Wanda, até onde ela iria. Aquele exército eram os Kree de verdade ou apenas criações dela? O que mais ela alterou sem ninguém saber? Porque alguns morreram, outros foram feridos e outros foram ridicularizados. Qual era o plano dela
e até onde ela iria ir. Jennifer diz: Sei que não fui eu que ataquei vocês, mas ataquei. Eu fracassei. Não, eu falhei. Se vocês soubessem meus objetivos pessoais aqui, o que eu esperava alcançar em comparação com o que consegui, eu fracassei. Desculpem. Adoro todos vocês. Mas, para mim, chega de Vingadores. Com essa frase, Jennifer, ou Mulher Hulk, sai dos Vingadores e deixa a mansão. Hank Pym aproveita a oportunidade para anunciar que ele e Janet também sairão do grupo para irem para Oxford. Eles admitem que estão juntos novamente. Falcão diz que também vai pendurar suas asas e também sai do grupo. Capitã Britânia diz que vai retornar à Inglaterra e diz adeus aos Vingadores. Com tantas perdas no grupo, os Vingadores começam a relembrar seus melhores momentos. Por fim, os Vingadores brindam aos seus membros que morreram e são recebidos por uma multidão segurando velas em homenagem aos heróis caídos e à queda dos Vingadores. Dessa forma, o sol da Era dos Vingadores se pôs. Os heróis mais poderosos da Terra não poderiam mais iluminar o mundo contra as trevas da noite. Mas aqueles que eles salvaram, aqueles que foram aquecidos por todos esses heróis, eles mantiveram o brilho de seus corações acesos. Mesmo que pouco, suas chamas agora eram o sol que iluminava os corações estilhaçados dos heróis. Mesmo que em seu pior momento, o mundo nunca deixou de amar os Vingadores. Assim, aguardando a chegada dos novos Vingadores.